O Brasil precisará de nova reforma da Previdência. Ainda nem conseguimos voltar à proposta de emenda paralela à reforma da Previdência, a continuidade, e já se fala em uma nova reforma. Me acompanha aqui. Antes eu quero pedir um favor: se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, lembrando que as informações são a nossa única arma para não sermos pegos aí desprevenidos. Então compartilhe também nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2020, quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. O Congresso aprovou as mudanças da reforma da Previdência em aposentadorias e pensões com novas regras, mas o assunto da reforma da Previdência deve voltar, e não em muito tempo. Na avaliação do governo e de economistas que defendem a necessidade de revisões para equilibrar aí as contas públicas. Mas por que isso acontece? Quanto tempo será preciso para debater novas mudanças na Previdência? A população brasileira envelhece e vive mais. O principal motivo são as mudanças que vêm acontecendo na população brasileira e que devem continuar nas próximas décadas. Entre elas, o fato de que as pessoas estão vivendo mais e as famílias estão tendo menos filhos. Com isso, acontece uma mudança no perfil da população, com menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais idosos vivendo aí mais tempo e precisando de aposentadoria, é claro, para sobreviver. O Ministério da Economia calcula que a expectativa de sobrevida, por quanto tempo aí os segurados receberão a aposentadoria, será de 21,2 anos para uma pessoa de 65 anos, isso em 2060. Hoje, a expectativa de vida é de cerca de 18,4 anos recebendo o benefício da Previdência Social. Há 40 anos, eram 12 anos. Além disso, o governo estima que o número de pessoas em idade ativa em relação a cada idoso vai diminuir, caindo de 7 em 2020 para 2,35 em 2060. São as pessoas com idade ativa que sustentam a aposentadoria dos mais velhos. A reforma previa aumento contínuo da idade mínima. A reforma da Previdência, aprovada pelos parlamentares, estabelece uma idade mínima para se aposentar, que é de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. O texto inicial previa que essa idade fosse reajustada aos poucos, conforme fosse aumentando a tendência de os brasileiros viverem mais tempo após a aposentadoria. Porém, esse mecanismo acabou sendo retirado da proposta. A expectativa de vida sobe um trimestre por ano e vai aumentando, vai subindo. É provável que, em menos de 10 anos, seja preciso fazer uma nova reforma da Previdência, disse o professor Renato Fragelli, professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças, a Fundação Getúlio Vargas. Em quanto tempo essa nova reforma vai ser necessária? Não tem uma resposta única. Algumas expectativas foram feitas ao longo da tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Na época, se afirmou, em julho, em entrevista aí, que o novo reajuste nas regras da aposentadoria seria necessário após 10, 15 ou 20 anos, já que a Câmara havia retirado a proposta de um mecanismo que permitia reajustar a idade mínima no futuro. Nessa época, o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado disse que haveria necessidade de uma nova reforma daqui no mínimo 5 ou no máximo 10 anos. Para o ministro da Economia, havia dito que em junho do ano passado, se a economia da reforma ao longo de 10 anos ficasse em 860 milhões e não 1 trilhão aí que eles queriam, né, como previsto, seria necessário fazer mais mudanças em 5 ou 10 anos. O secretário
de Produtividade do Ministério da Economia, diz também no meio do ano passado, daqui a alguns anos, talvez menos de 5, o país terá que discutir a capitalização da Previdência, que também ficou para a reforma da Previdência, ficou de fora da reforma da Previdência, foi retirada aí da proposta a questão, portanto, da capitalização. Ao longo da discussão no Congresso, o texto da reforma foi passando por mudanças, entre outras coisas, alteraram o projeto de quanto deve ser economizado pelo governo nos próximos anos. Do jeito que está, a economia acumulada é de 800 bilhões em 10 anos. A meta inicial do ministro da Economia era de 1 trilhão de reais em 10 anos. A reforma não dá conta do rombo aí. Mesmo com a reforma aprovada, o governo prevê um orçamento 2020, um aumento do rombo da Previdência para o ano que vem, para 2021. O rombo do regime geral aí, dos funcionários privados deve chegar a 242 bilhões agora nesse ano, conta com 218 bilhões estimados pelo Ministério da Economia. A reforma não será capaz de diminuir a despesa que vai impedir que ela continue crescendo. Hoje, já se concentram aí 14% do produto interno bruto, o PIB, é gasto com previdência. A ideia é, ao menos, que ficasse no patamar que já é alto, que não se mudasse esses 14% aí de uso do produto interno bruto. As projeções do Tribunal de Contas da União divulgadas apontam que a reforma atual conseguirá cobrir pelo menos 20% do rombo dos regimes de aposentadorias e pensões. Segundo dados do Tribunal de Contas da União, o país precisa ao menos de 5,1 trilhões para que as contas da Previdência fiquem no azul entre 2020 e 2029. Por isso, a reforma só muda o ritmo da expansão do rombo, mas serão necessárias novas mudanças para acabar de vez com esse rombo. Não foi a primeira vez aí de reforma. Em 1998, a emenda constitucional número 20 fez com que o tempo de contribuição do INSS e não mais o tempo de serviço do trabalhador fosse contabilizado para a aposentadoria. Então teve reforma da Previdência em 1998. Foi estabelecido aí um período de 30 anos de contribuição para mulheres e 35 anos para os homens. O então presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a propor a criação da idade mínima, mas foi derrotado por o voto do Congresso. No ano seguinte, foi criado o fator previdenciário, uma fórmula matemática que considera a expectativa de sobrevida, a idade e o tempo de contribuição do segurado para reduzir o benefício de quem se aposentar mais cedo. Em 2003, foi a vez dos servidores públicos. A emenda constitucional de número 41, de Luiz Inácio Lula da Silva, dificultou o acesso à aposentadoria para os funcionários públicos e instituiu a cobrança de contribuições dos inativos. Foi também estabelecido um teto para os servidores federais e exigência para garantir o benefício igual ao salário, né, ao último salário, no caso. Com reportagem aqui do site UOL, como nós vemos, vai ser necessária uma reforma da Previdência, ao que tudo indica, daqui a uns 5 anos vai se cogitar uma nova reforma da Previdência, a reforma atual, para se garantir aí, para que fosse feito aí acordos entre os atuais partidos políticos. Foi-se considerado uma redução, aí foram retirados vários pontos da reforma da Previdência, o que diz aí para agradar a população e continuar aí ganhando seu voto. As pessoas deram um pisão aí, colocaram o pé no freio para não desagradar, porque a medida de reforma ela é impopular, não agrada a população de forma alguma, mas infelizmente ela é necessária. Os tempos mudaram, os tempos são outros, e se o Brasil quer realmente ficar aí com as portas abertas para o mundo, também tem que se colocar num ponto aí em que a economia fique exposta. Nós temos exemplos aí
de que hoje o dólar não abaixa mais, acompanhando o mercado, porque nós também vendemos muita coisa para fora, então tudo aí é taxado na base do dólar. Nós temos hoje um mercado aberto, e não só o mercado, nós temos que colocar tudo para que a gente fique ali ao nível mundial. Então, se não houver mudança, o sistema não funciona. Mas é difícil, eu sei que toda mudança causa medo, ainda mais sem explicação atualmente, mesmo com as pequenas mudanças da reforma da Previdência, nem ao menos os funcionários da Previdência Social receberam orientação sobre a reforma, nem ao menos os advogados, você não vê a OAB falando de cursos aí para orientar os advogados sobre as mudanças da reforma da Previdência, você não vê divulgação de promotoria e de juízes se adequando à reforma da Previdência. Por quê? Porque a reforma não acabou, ainda tem muita mudança por vir aí. Aqui no Brasil é assim, do dia para a noite se faz uma medida provisória e se muda a situação. Então daí a necessidade de você ficar informado, acompanhando tudo, para não perder nenhum ponto, para não ficar desatualizado sobre as mudanças que ainda estão por vir. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vamos tentar acompanhar tudo para não ser pegos de surpresa. Meu muito obrigado pela sua presença. A reforma da Previdência não acabou. E logo teremos surpresas vindo por aí.